Fala, visionários! Sejam muito mais do que bem-vindos a esse episódio que está simplesmente incrível. E hoje, como você já viu aqui no título, nós vamos falar sobre uma das coisas mais incríveis, que é sobre o que é ser cristão. Eu acredito que esse episódio vai fazer muito sentido para a sua vida e já vai mandando ali para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele parceiro, para aquela parceira, que vai fazer com que ele possa saber um pouquinho mais sobre o que é ser um cristão. Já se inscreve aqui embaixo no nosso canal e vamos agora falar sobre quem sou eu. Você não vai lembrar? Eu sou o Matheus, o seu anfitrião. Homem de mais ou menos 1,74 m, 75 e sempre estou aqui para poder te receber com esse sorriso, com essa alegria, com essa felicidade. E hoje para a gente bater um papo com ele. E quem que é você? Eu sou o Leonardo Miranda, sou pastor, sou formado em teologia e filosofia. Gosto muito de usar boina e suspensório, é uma característica minha. Tenho 1,78 m e vai ser um prazer participar, falar sobre o cristão. Vai ser ótimo, demais da conta. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com um bom bate-papo e, sobretudo, trazendo algumas possíveis respostas ou até mesmo perguntas. Com certeza. Isso é o que mais importa. Se você não sabe o que é o Grupo Inspire-se, já vem aqui embaixo, na descrição, e clica ali no link, porque eu tenho uma surpresinha muito bacana para você que está ali do outro lado, querendo saber um pouquinho mais sobre comunicação e oratória. É só clicar no link aqui da descrição e vem conversar comigo. Mas agora o objetivo é conversar com o pastor Leonardo. Então vamos chamar aqui a vinheta para a gente começar esse bate-papo que está incrível. Vem, vinheta! Mas para a gente começar de verdade, agora sim, Já me começou, conta então? quem que você é sem me dizer o que você faz. Quem sou eu sem me dizer o que eu, sem te dizer o que eu Exatamente. faço? Bom, eu sou o Leonardo Miranda, casado com a Patrícia, pai da Ana Júlia e da Zoe. E é um privilégio muito grande, um prazer poder estar aqui. Uai, digo mesmo. Bom demais ter o senhor. Agora dizendo o que o senhor faz, o que o senhor faz da vida? O que o senhor faz para viver? Eu sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista do Betânia, sou formado em teologia, filosofia e sociologia. E trabalho como professor na rede pública, dando aula dessas demais disciplinas. Que eu Seria citei. filosofia? Filosofia pela manhã e sociologia e arte à noite. Que fantástico. Imagino que a teologia e a filosofia já conseguem vir, de uma certa forma, bastante complementar para o senhor conseguir trazer essas aulas para os meninos. Eu brinco, eu falo que filosofia e sociologia são duas irmãs, dois lados da mesma moeda. A filosofia pergunta, a teologia responde. E eu acho que a teologia deve dar resposta melhor do que a filosofia. Mas tudo bem. Nós vamos encontrar talvez pessoas que vão discordar disso, mas eu tenho muita tranquilidade para dizer que teologia responde. Com toda certeza. Esse é um episódio muito especial, porque faz tempo que eu estou querendo trazer alguém aqui para falar um pouquinho sobre essa visão teológica, né? Falar um pouquinho sobre fé de verdade. A gente já trouxe muitas pessoas que viveram experiências transcendentais e transformadoras. No nosso último episódio, inclusive, tivemos aqui a Priscila. Eu mesmo já vi uma experiência maravilhosa que eu tive a oportunidade de contar. A gente trouxe muita gente para poder contar os milagres que viveram e como esses milagres foram capazes de mudar a vida dela. Mas eu acho que agora eu entendo a importância de a gente começar a trazer pessoas para falar também um pouquinho sobre como enxergar a fé pelos óculos da vida humana. Porque nós, às vezes, queremos, não às vezes, sempre, queremos explicar a essência e a natureza das coisas. Deus, inclusive. E aí que vem a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor. O que é ou quem é Deus? Deus é o nosso Criador, é o Criador de todas as coisas. Ele é um ser transcendental. Ele existe antes da matéria, existe antes do tempo. Como eu disse, né, por ele existir antes da matéria e do tempo, do nada ele cria todas as coisas. E o interesse dele é estar sempre em comunhão conosco, sempre em contato conosco. Ele não nos criou porque teve uma necessidade, porque teve uma carência ou sofreu de solidão. Na teologia a gente diz que Deus ele é uma comunidade, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa comunidade cujo amor transborda um sobre o outro, os três resolveram nos trazer à existência para que transbordem desse amor também sobre nós e nós, então, possamos experimentar. Daí todo o sentido da nossa vida, o propósito da nossa existência,
toda a paz e a tranquilidade que a gente tem de ter uma vida equilibrada está a partir do momento que nós temos comunhão com Deus. Você comentou que Deus é uma comunidade. Seria a ideia da trindade? A ideia da E o que Trindade. seria essa trindade, para quem nunca ouviu falar, ou até mesmo para quem ouviu falar e tem uma certa dificuldade de compreender esse conceito? Agostinho, né, o famoso Santo Agostinho, já dizia que tentar entender plenamente a Trindade seria a mesma coisa que colocar o oceano num copo de água. Isso é praticamente impossível. Mas dentro do que é possível a gente compreender, a gente diz que são três pessoas distintas, são três personalidades distintas que possuem a mesma essência. Então não são três deuses, é um único Deus constituído de três pessoas. Para ficar mais fácil, eu costumo exemplificar nas aulas que eu dou, pense no sorvete napolitano. Certo. Você tem lá os três sabores, o chocolate, o creme e o morango. O morango não é o chocolate, não é o creme. E assim sucessivamente, mas os três são sorvete. É o exemplo, apesar de ser grotesco, é o exemplo mais próximo que a gente tem para poder compreender plenamente a Trindade. Existe uma essência, um só Deus, um ser divino, mas, ao mesmo tempo, esse ser divino é constituído de três pessoas. Entendi mais ou menos o conceito. Então é como se fosse o pó de sorvete, como o senhor disse, onde tudo é sorvete, mas cada um tem um gosto, um sabor distinto, um sabor Exatamente. diferente. Mas quando muita gente lê a Bíblia, começa a olhar para o texto e pensa que o Deus Pai ele é hierarquicamente superior aos demais. Ou isso não é correto de ser dito? Ou não existe hierarquia entre eles? Bom, na verdade, dentro da teologia, existe mesmo essa divisão. A Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Russa, a Igreja possivelmente copta, armênia, enfim, essas vertentes do cristianismo orientais pressupõem a possibilidade de existir uma hierarquia dentro da Trindade. O lado da teologia ocidental não pressupõe. Então, historicamente, nós temos ali essa, dentre outras razões, até como a razão do cisma, o motivo da divisão do cristianismo ocidental para o cristianismo oriental. Quando a gente fala em divisão, nós não estamos falando que não haja verdade nessas vertentes cristãs. O que nós estamos dizendo é que aquilo que é particular na interpretação teológica nos divide. Aquilo que é comum nos une, que é a crença de que Cristo é o único e verdadeiro Deus e único e suficiente Senhor e Salvador. Ó, eu tenho duas questões para fazer, eu já vou fazê-las aqui agora, mas a gente trabalha primeiro uma e depois a outra. Então eu vou repetir a outra depois. Perfeitamente. Até porque veio muita gente no meu direct que eu fiz questão de perguntar, pessoal, e aí, o que vocês perguntariam se estivessem na frente de um pastor? Qual que seria a grande pergunta que vocês fariam para ele se vocês tivessem 5 minutos? Para ele bater um papo e entender dele sobre questões relativas à fé, à esperança, à vida cristã propriamente dita. Inclusive, a gente está para trazer rabinos aqui, vamos trazer padres também, porque eu entendo que existe uma visão talvez complementar, talvez contraditória entre um e outros, para falar um pouquinho sobre o que é fé e o que é esperança. E nesse contexto, uma das grandes perguntas que eu quero fazer antes da gente começar realmente a entrar mais profundamente nessas grandes perguntas, seria o que seria o cristão em si? Porque hoje o senhor é cristão, certo? Sim. E o que seria o básico que um cristão precisa ter de crença para que ele seja considerado um cristão? Do Bom, contrário, ele não é um cristão. para ser considerado cristão, primeiro, ele precisa ter uma experiência pessoal de conversão. Certo. A grande diferença entre o cristianismo e diversas outras religiões, quando a gente estuda religiões comparadas, é que o ser humano está sempre em busca de Deus. Ainda que ele seja um ateu, ainda que ele diga que o Deus não existe, quase sempre um ateu está se referindo ao Deus judaico-cristão. Quase sempre. Então, todo ser humano tem uma necessidade existencial de crer em algo que vá além de si, que seja superior à sua própria existência, à sua própria finitude, para dar sentido à sua vida. Então, isso é o que a gente chama de sentimento religioso no coração humano. E aí a pessoa vai buscar por Deus. Então, essa é a diferença entre o cristianismo e alguma outra religião. Sem querer ser grosseiro aqui ou desrespeitoso, o que acontece é que o ser humano vai em busca de Deus, mas no cristianismo, Deus é que vem ao encontro desse ser humano. Quando você prega o evangelho para alguém, eu não tenho poder de persuadir ninguém.
Para uma pessoa dizer que se rende a Cristo, o que está acontecendo? Ela está se rendendo porque está sendo convencida pelo Espírito, o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Então, ele vem ao encontro da pessoa e a convence. Então, a primeira evidência do cristão é que ele foi convencido pelo próprio Deus a crer nesse Deus. A segunda evidência são seus frutos, as suas obras. Ele passa a acreditar que a Bíblia é a palavra revelada de Deus e ele passa a se basear nas orientações morais, éticas e existenciais da Bíblia para conduzir sua vida. Então, ele vai experimentar a partir disso transformações morais, transformações de conduta, todas decorrentes da ação do próprio Deus na vida dele. Não é uma coisa forçada, ninguém vai chegar para ele e falar, olha, você tem que mudar sua roupa, você tem que mudar seu linguajar, você tem que mudar isso, aquilo outro. Não, essas coisas não caracterizam um cristão. O que caracteriza é essa mudança interna em que ele passa a dar frutos por ele acreditar que Jesus é o único Deus e que é capaz de salvá-lo. Ele consegue se reconhecer como um pecador, que é um conceito caracteristicamente cristão. E aí, como distinguir, então, dentre várias denominações, várias igrejas, várias ramificações? Para que uma pessoa seja caracterizada, então, do ponto de vista social como cristão, é alguém que é adepto ao cristianismo histórico, que segue um padrão que a gente chama de ortodoxia cristã, que é o ensinamento da palavra de Deus seguido de um conjunto de doutrinas extraídas da própria palavra de Deus. Por isso que eu te falei, se eu tiver um cristão copta, se eu tiver um cristão armênio, se eu tiver um cristão católico romano, se eu tiver um cristão protestante, se eu tiver um cristão pentecostal, neopentecostal, em qualquer lugar do planeta que tiver um grupo de pessoas que acredita que Jesus é Deus e que apenas o que ele faz na cruz do Calvário é suficiente para nos salvar, pronto, eu estou em casa, eu estou entre cristãos. Aí o É que vem assim que depois é eu a nota de identifico rodapé. esse cristão. Depois as diferenças, na verdade, que vem dali por diante é a nota de rodapé, algo que vai A diferenciar. nota de rodapé, por quê? Porque essa questão da indumentária, essa questão da linguagem, essa questão litúrgica, essa questão de onde congregar, como congregar, tempo de culto, tempo de missa, o que é ensinado, nesse sentido periférico, é característica cultural que o cristianismo vai assimilando ali nos lugares em que ele é absorvido. Entendi. E aí que vem a minha segunda pergunta. E muita gente falou, Mateus, olha, se eu tivesse com o pastor agora, a primeira coisa que eu perguntaria para ele é por que tem tanta divisão? Por que existem tantas denominações? E eu vou até complementar com algo que uma pessoa uma vez me perguntou. Mateus, não é só sobre ter muitas denominações, é por que Deus permitiria que tantas denominações viessem a existir para que a gente tivesse dúvida de qual é a verdadeira? Existe alguma que seja verdadeira? E aí eu quero deixar isso aqui para a gente começar a realmente aquecer o negócio. E aí, por que tanta divisão? E se tem tanta divisão, todas elas carregam um pouco da verdade? Ou todas elas creem na mesma verdade e o restante nota de rodapé? Ou realmente existe uma porta que leva à real salvação em Deus? Sim, existe uma porta que leva à real salvação em Deus. Crer em Jesus Cristo. Ponto. Crer em Jesus Cristo é a porta que leva à salvação. Se essa verdade for proclamada pelas denominações, então eu vou dizer que todas essas denominações são verdadeiras, porque elas estão crendo nessa única verdade que é apresentada na Escritura, de que um dia Cristo, pré-existente como Deus, nasceu, andou entre nós, nos ensinou o Evangelho. A vida dele foi um exemplo de como deveria ser a nossa se a nossa não tivesse pecado. E ele foi lá e deixou claro o seguinte, agora eu tenho que ir para a cruz porque somente morrendo no lugar de vocês, o que a gente chama de sacrifício vicário ou substituto, é que é possível que vocês retomem a comunhão com Deus. De Ponto. onde surge essa ideia de que Jesus teria que morrer na cruz para que a gente fosse salvo? Lá no Éden. A partir do momento que Deus estabelece que o primeiro casal deveria passar por aquela prova de obediência, não comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, e que o casal desobedece, qual é a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15? Que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher que norteia toda a conduta do povo do Antigo Testamento até chegar em Jesus? O descendente é o próprio Cristo. Paulo vai dizer
para os Gálatas, no capítulo 3, se eu não me engano, que lá não está falando que a promessa recai sobre os descendentes, e sim sobre o descendente, que é Cristo. Então, preste atenção, você tem uma aliança comigo, para efeito de exemplo. Iniciamos uma empresa juntos. E, de repente, eu te prejudico. Dou um jeito de ir lá no contador, tirar o seu nome, tiro a nossa sociedade e levo toda a empresa. O que você vai fazer? Você vai me levar na justiça, você vai me processar. Você vai requerer, então, que a justiça seja feita. Quando Deus faz esse acordo com o primeiro casal, uma aliança está sendo feita entre Deus e o ser humano. Adão é o nosso representante federal. Portanto, quando ele cai, toda a raça humana cai. É a ideia de pecado original. Ou seja, quando o pecado entra na vida de Adão, sobre todos os demais seres humanos, o pecado recai. Por quê? É aquela ideia da árvore. Se você tem uma árvore, e essa árvore dá um fruto, e esse fruto dá uma semente. Se você pegar e injetar agrotóxico nessa semente e plantar, o que vai nascer? Uma árvore já contaminada. Foi o que aconteceu. O pecado é como se fosse um agrotóxico que entrasse em Adão. Daí por diante, todas as sementes geradas por ele, todo o restante da raça humana, já vai nascer em pecado. E aí, se Deus faz essa aliança com a raça humana, a quebra da aliança exige o pagamento por isso. Qual é o pagamento? A morte. Só que Deus não erra, Deus não peca. Deus, então, não tinha que morrer. Quem tinha que morrer era o ser humano. Só que tinha um problema. Todo ser humano, a partir daí, já nasceria em pecado. Ou seja, todo ser humano já nasceria espiritualmente morto. Como resolver essa situação, então? Não tinha mais nenhum outro ser humano que pudesse morrer para que Deus fosse justiçado. Deus faz o que, então? O Pai envia o seu Filho, que encarna, anda entre nós, não peca sob nenhuma circunstância, vence o pecado e vai para a cruz no nosso lugar. Lá ele morre, o nosso pecado recai sobre ele, quer dizer, não exatamente o nosso pecado, a nossa culpa, não é? Porque Cristo sob nenhuma circunstância pecou. A nossa culpa recai sobre ele e a obra justa dele de nunca ter pecado recai agora sobre todo aquele que crê. Ou Então, como seja, é que por Deus te conta vê? do sacrifício que ele Por causa do faz, sacrifício que ele faz. a gente consegue ter, usando um termo jurídico, como se as nossas dívidas fossem perdoadas. Isso. Porque alguém pagou ela anteriormente. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo que o tratado de dívida que era contra nós foi rasgado. Por que hoje você é filho de Deus? Por que Deus vê você exatamente como ele vê Jesus? Não porque você não peque, não porque você ainda não erre, mas porque todos os seus pecados foram declarados perdoados do dia que você nasceu até o dia que você morrer por causa do que Jesus já fez. Então, ao invés de você ser condenado por causa do seu pecado, Jesus já foi. Agora tem um detalhe. Isso não é assim sobre toda a humanidade com essa facilidade toda. Então não é toda a humanidade que recebe essa graça. É requerido que a pessoa creia. A partir do momento que ela crê, ela se torna uma cristã. E existe possibilidade de salvação para uma pessoa que não é cristã? Existe crer em Cristo, está aí o tempo todo. Enquanto ela não morre, o evangelho está sendo pregado para que ela creia, para que ela tenha a oportunidade dela. É por isso que Paulo também vai escrever aos Romanos, dizendo que ninguém será indesculpável diante de Deus naquele último dia. Por quê? Por que Deus não toma ninguém por inocente? Porque desde quando Jesus veio, encarnou e morreu entre nós, o evangelho está sendo pregado aos quatro cantos do mundo. Mas e antes? Porque houveram pessoas antes. Essas pessoas elas não tiveram ou não terão a chance de serem exculpadas do seu pecado? Também tiveram. Lembre-se da promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A promessa de Gênesis, o que ela faz? Ela é disseminada de geração em geração para todos os povos. Quando a gente lê aquele livro Fator Melquisedeque, do Don Richardson, Don Richardson foi um missionário que trabalhou entre 30 e 40 anos no campo missionário naquela região ali da África e da Ásia.
E ele dizia que sempre que ele chegava numa cultura, ele procurava saber qual era a origem da crença daquelas pessoas. Ele coletou, então, diversos relatos de pessoas que sabiam que um dia existiu um primeiro casal, que um dia existiu um dilúvio, ainda que o modo deles contarem o dilúvio, a versão era um pouco diferente da versão bíblica. Eles sabiam que existia a necessidade do batismo, ainda que isso era entendido como um rito de passagem social em muitos ambientes. E ainda existe, em Romanos capítulo 2, verso 14, a orientação de que aquele que não tem a lei de Moisés, para aquele que não tinha no Antigo Testamento a lei de Moisés, a lei moral de Deus estava escrita na sua consciência. Por isso que moralidade não é uma construção social. A lei moral de Deus escrita na consciência vira um testemunho ou a favor ou contra essa pessoa. A favor, se ela acreditar em Jesus. Contra, se ela disser assim, não, não acredito em Jesus, não quero saber de Jesus, quero viver a minha própria vida. Não tem como ela chegar para Deus e falar, eu vivi antes de Jesus e eu não tinha como ser salvo. Tinha. Porque os povos culturalmente disseminaram a promessa de Gênesis 3,15. E se acreditassem na promessa, poderiam receber a salvação. Exato. Então, por que hoje, mais de 2000 anos depois que Jesus veio, você é salvo? Você nunca viu ele. Você não sabe que cor que ele é. Você não sabe a fisionomia dele. Você não sabe o tempo que ele viveu. Você é salvo porque acredita que ele veio. Aqueles que viveram antes de Jesus eram salvos porque acreditavam que ele viria. O fundamento para ser salvo é esse. Ok, de um mas jeito ou de Gênesis outro, capítulo acreditar. 1, versículo 2,15 ou é 3,15 que o senhor comentou? 3,15. Gênesis 3,15, ele ainda não ele promete, olha, virá um descendente. Mas, além disso, a gente tem outros vestígios na palavra que já indicavam. Tem. Isso aí é o que a gente chama de teologia da aliança. Ao longo do Antigo Testamento, Deus foi se manifestando a alguns personagens bíblicos, historicamente, e consolidando essa promessa. Então, por exemplo, antes do povo de Israel existir, que alguém poderia falar assim, mas isso aí está lá na lei de Israel. Não. Deus se manifestou a Abraão. Em Gênesis 12, ele diz que, através de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Como? Porque de Abraão viria o descendente, que é Cristo, para que os povos pudessem ser abençoados. Isto é, a palavra de Deus e o conhecimento sobre Deus e a revelação a respeito dele fosse proclamada para todos os povos. Antes disso, Deus vai falar ainda vai falar com Noé. O dilúvio, a experiência do dilúvio é a experiência da redenção. A velha humanidade um dia vai acabar e uma nova humanidade vai surgir. É como se fosse escrito por uma parábola. Olha, vou ensinar aqui para vocês um pouquinho sobre o que seria a redenção por meio do dilúvio. Então seria uma forma de Deus deixar em palavras grandes o que seria feito lá na frente. Haja vista que ainda muitos cristãos, infelizmente, têm dificuldade em enxergar Jesus no Antigo Testamento. Entretanto, quando você vai estudar a respeito da promessa do descendente e como que essa promessa unifica cada experiência teofânica, isto é, cada manifestação de Deus na história, Deus só se manifestou com um propósito: consolidar a promessa de Gênesis 3,15. Deixa eu te fazer uma pergunta que é até muito interessante. Muita gente fala que Jesus, existem alguns teólogos que dizem isso, já haveria aparecido antes mesmo dele ter encarnado como pessoa, a partir do Novo Testamento. Isso existe alguma possibilidade ou isso é um pouco de ideia voada? Não das existe essa pessoas? possibilidade. Ele não apareceu. Dizem que inclusive Melquisedeque seria, né, Jesus já encarnado antes mesmo. Ele não aparece como ser humano, disso eu discordo. Entendi. Porque, do contrário, a Bíblia teria que ser um pouco mais esclarecedora a respeito disso. O que a gente consegue compreender é que todas as vezes que Deus precisou se manifestar no Antigo Testamento, existe a figura de um anjo que, em hebraico, não existe letra maiúscula, mas em língua portuguesa existe. Esse anjo com a letra A maiúscula é a figura de Cristo, se manifestando ali teofanicamente. Mas então, isso não é uma tentativa, um erro interpretativo na hora da tradução, não? Porque o hebraico, ele, como o senhor disse, não tem letra maiúscula, ele não dá essa margem para entender isso, que é um nome próprio.
Ou existe ele essa não dá possibilidade? margem para entender, mas quando você lê o contexto do texto, você consegue ter essa O senhor pode dar compreensão. um exemplo? Quando Jacó, por exemplo, vai lutar com Deus no Val de Jaboque, né, na verdade ele luta com um anjo. O anjo do texto bíblico é com A maiúsculo. Por quê? Porque, na verdade, ele está tendo uma experiência ali com Cristo pré-encarnado, com Jesus pré-encarnado. É interessante perceber que não só isso, né, mas as experiências dos profetas, quando os profetas falam, ó, veio a minha palavra do Senhor, que ele começa a profetizar, muitas dessas profecias estavam fazendo menção àquilo que aconteceria com Jesus já encarnado, no futuro. Então, encontrar Jesus no Antigo Testamento não é só em termos de aparição, mas também em termos daquilo que é proferido a respeito dele. Agora, sobre a figura de Melquisedeque, o que ocorre é que quando a gente vai ler o texto de Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio israelita, o sacerdócio judeu. Por quê? Porque o sacerdócio vem da tribo de Levi. E é um sacerdócio, então, que atenderia apenas o povo de Israel. Mas, Quando a sim. figura do Melquisedeque é citada ali, porque ele não é só rei de Salém. O texto vai dizer que foi a posterior Jerusalém. O texto vai mostrar que ele não é só rei, ele também é sacerdote. E a figura do sacerdote era conduzir o povo a crer em Deus. Então, Inclusive, ele era chamado de um sacerdote do Senhor, né, Melquisedeque? Exato. Então, nesse caso, assim como o texto não está preocupado em citar a origem do Melquisedeque, falar quem é o pai dele, quem é a mãe dele, de onde ele veio, o ano que ele nasceu, o tempo que ele viveu, ele simplesmente foi uma figura que apareceu ali. E no seu contato com Abraão, Abraão paga O o dízimo. dízimo ali, lembrando que dízimo hoje não é uma coisa paga, ela é devolvida, né? Mas o texto bíblico vai falar do dízimo como pago por duas razões. O primeiro, porque o Abraão tinha que passar dentro da região. E para ele poder passar, é como se ele estivesse pagando Um uma pedágio. espécie de pedágio. Então, o dízimo ali ele vai servir como esse pedágio, do ponto de vista ali dessas relações políticas. Mas, ao mesmo tempo, o Abraão consegue reconhecer que o Melquisedeque crê no mesmo Deus que ele, apenas com outro nome. O Melquisedeque está chamando Deus de Elohim e o Abraão está chamando Deus de Yahvé. Mas ele consegue perceber, ambos conseguem perceber que eles estão falando do mesmo Deus. Então, pagar esse dízimo é como se o Abraão estivesse dizendo, bom, já que você é sacerdote, é você que nos conduz para Deus, está aqui a minha oferenda. Está aqui a minha oferta de gratidão a Deus, porque eu consegui lutar com os reis para poder resgatar o meu sobrinho. Entendi. Entende? Então, uma coisa é essa figura de Melquisedeque agora ser comparada lá em Hebreus, dizendo o seguinte, está vendo? Assim como o sacerdócio, então, de Melquisedeque, ele é superior, porque ele conseguiu servir o patriarca do povo de Israel, o sacerdócio de Jesus é superior porque ele consegue alcançar qualquer ser humano de qualquer época, em qualquer lugar do planeta. O foco é esse. Então, dizer que o Melquisedeque era uma espécie de Jesus encarnado ali, É só de forma eu acho, analógica. em particular, que isso é forçar um pouco a hermenêutica do texto. Mas, realmente, não há nada de errado em fazer a comparação que o autor de Hebreus fez. Dizer que, assim como o Melquisedeque é uma figura, digamos assim, sem origem e superior, porque ele vem, inclusive, antes da existência até do povo de Israel que derivou de Abraão, Jesus é esse sacerdote superior. É apenas para efeito de comparação. E Jesus é considerado sacerdote, porém também é considerado rei. Pelo que eu leio um pouquinho do texto bíblico, existe uma figura chamada Mashiach, que depois é transformado de Messias numa aproximação, né, latina do termo, né, que virou Messias, depois ali trazida para o contexto de cada uma das nações do mundo. Jesus é esse Messias que foi prometido lá no Antigo Testamento a toda a humanidade? Porque o Messias não foi Sim, prometido apenas a Israel, mas para toda a humanidade. Ele é esse sim. Messias? Na verdade, Jesus tem 3 ofícios, não 2. Ele é rei, sacerdote e profeta por excelência. Então, rei, sacerdote Sacerdote e e profeta profeta. por excelência. E por que por excelência? Porque ele é Deus, porque ele é Hum, perfeito.
porque aquilo que ele exerce jamais vai demonstrar algum nível de imperfeição, principalmente no que tange a resgatar essa comunhão entre Deus, no caso a Trindade, Pai, Filho e Espírito, e o ser humano. Daí, inclusive, esses ofícios ocupados por seres humanos seriam ofícios que apontariam, inclusive, para essa perfeição de Cristo. Então, por que existe o sacerdote no Antigo Testamento? Para o pessoal lembrar que um dia vai existir um sacerdote perfeito que vai nos levar de forma permanente para Deus. Quem é esse sacerdote? Jesus. Por que existe o profeta? O profeta é aquele que faz a denúncia da injustiça social e dos pecados do povo no Antigo Testamento. O último profeta foi João Batista. Então, quem é que faz a denúncia do pecado durante o seu ministério ao ponto de mostrar para as pessoas, viu por que eu tenho que ir para Cristo no seu lugar? Jesus. E ele é o profeta por excelência, porque ele aponta para os pecados, mas ele mesmo não peca. E por que ele é o rei? Porque, de acordo com a Bíblia, Colossenses capítulo 3, verso 15, como imagem de Deus, ele cria tudo. Tudo o que existe vem dele. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, vai dizer que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que existe, existe por meio dele. Então, toda a condição de vida em si, quem possui é Jesus. E tudo o mais que tem vida, só tem vida porque foi trazido à existência de forma viva pelo próprio Jesus. Por isso que ele é o rei por excelência. Porque quando ele retornar, que ele estabelecer de forma plena o seu reino, e nos levar para o estado eterno, que a gente chama popularmente de céu, tudo mais o que tiver vida, o que possuir vida, possuirá agora vida perfeita, que a Bíblia chama de glorificação, que é essa remoção definitiva do pecado da nossa vida, por causa dele. Então, é por isso que ele é o rei por excelência, que ele será plenamente justo. E, nesse caso, a questão etimológica aí, isso tem a ver ainda com a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando a lei é dada através de Moisés, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, eu só não vou lembrar a referência agora, Moisés faz menção de um sacerdote que virá depois dele. Um profeta, na verdade, né? Que ele fala, eis que virá um profeta tal grande quanto a mim, escutem-o. É esse momento? A ideia é de um sacerdote e depois de um profeta. Eu vou explicar por quê. Porque o povo tinha Arão e os seus descendentes como sacerdote. Mas era necessário que eles entendessem que depois viria um sacerdote perfeito. Então, a noção de um sacerdote perfeito já começa ali, e a primeira ideia que o povo tem do descendente da mulher é que o descendente da mulher será um sacerdote. De onde isso sai? Oi? De onde que isso sai, essa ideia do sacerdote, que seria um sacerdote? Já vem dessa noção do Messias. Só que a palavra Messias ainda não está presente. Só vem lá na frente. Só vem na frente. Então, o que está presente é que há uma promessa de um sacerdote perfeito lá dentro da lei. Então, as pessoas começam a vincular, opa, será que esse sacerdote perfeito é aquele descendente que vem sendo prometido de geração em geração, até chegar na gente? Sim, as pessoas têm essa conclusão. Mas lá na frente, quando Deus vai estabelecer então agora o rei, ele levanta Natã para falar com Davi. Então, o Davi se torna esse primeiro Machia. Ungido. Porque a palavra Machia em hebraico é ungido. E a noção de ungido é alguém que foi escolhido por Deus. É por isso que se derramava óleo, por exemplo, sobre os reis, ou sobre os sacerdotes, ou sobre uma figura de autoridade. Por quê? Porque o óleo representava a presença do Espírito Santo, que é totalmente diferente hoje desse negócio de ungido. As pessoas hoje que falam assim, você não pode se levantar contra o ungido do Senhor, que é o pastor e tal. Não, hoje não existe pastor Hoje em dia até ungido. o carro é ungido, né? Hoje em dia as pessoas banalizaram essa ideia e ungem tudo, infelizmente. Porque a lencinho ungido, até a bengala ungida, já ouviu falar da bengala ungida? A minha não era a minha só é verde mesmo, até bengala ungida tá tendo. Infelizmente. Então, o que acontece? Quando a gente tem um ungido,
é sabido que o ungido ele é o escolhido. Qual é a palavra hebraica para ungido? Mashiach. Então já se sabia que haveria um sacerdote ungido, e mais à frente, então, as pessoas vão aprender, a partir do pacto que Deus faz ali com Davi, Com dessa Davi, aliança com que Davi, também teria um rei. reforçando Gênesis, que haveria um rei ungido e que haveria um descendente dele que sempre se assentaria no seu trono e que nunca mais deixaria de reinar. Então as pessoas começam a entender assim, opa, peraí, então Davi é um ungido. Só que Davi falha quando ele adultera com Batseba e posteriormente ele tem um problema com Absalão. Razão pelo qual o Salmo 1 é o Salmo 1, para mostrar que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores não é o Davi, é esse ungido perfeito que consegue meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não somos nós. Esse é um salmo que se refere exclusivamente a esse Messias prometido, porque o Davi falhou. Como é que eu sei disso? Porque no 2 ele é perseguido e no 3 ele cai como rei, quando ele não faz nada e tem um problema com a revolta de Absalão, que leva ele a escrever o Salmo 3. Então a queda de Davi aponta para um Messias. E aí lá na frente eu tenho agora os profetas sendo usados por Deus, ok? E dentre os profetas, então, surge a crença de que haveria um profeta perfeito. Só que aí o povo cai em idolatria. O que acontece? Eles vão parar no cativeiro babilônico. Quando para no cativeiro babilônico, é hora de recontar a história deles, para entender por que Deus deixou eles caírem. Aí eles vão aprender que é porque eles foram idólatras, esse foi um dos principais pecados do povo, que os levou a cair lá. Ao cair lá, qual passou a ser o grande medo agora, não mais do israelita, mas do judeu, porque agora aquela região virou a província da Judéia dominada pelos romanos. O medo de que eles sejam idólatras. Essa é uma das razões para os fariseus terem dificuldade de crer em Jesus. Porque se um ser humano diz que é Deus, vai que eu creio nele e minha situação com os romanos já piora, ainda piora. Entende? Então, o conceito de Messias, ele é desenvolvido dentro do sacerdócio, dentro do reinado e dentro do profetismo. Para quê? Para que essas três experiências converjam em Jesus. A gente vai morar no céu ou o céu será aqui? A gente, eu costumo dizer que nenhum e nem outro. Né? Só um segundo, já vai preparando aí a pergunta da audiência que o pessoal fez ao longo da semana, para a gente já ir preparando aqui. Vai ser um pinga-fogo muito bom. Eu costumo dizer que nenhum e nem outro. Hoje, de acordo com a Escritura, existe o estado intermediário. Então, nós podemos falar em céu ou inferno, que são os estágios intermediários. O inferno seria o quê? Uma condenação eterna para a É alma? uma experiência de condenação eterna já. Mas vai ser eterno mesmo para sempre? A pessoa Não, vai viver ali? o inferno não é eterno. Uai, O lago sério? de fogo e enxofre que as pessoas confundem. De acordo com a tradição cristã e com a teologia, existe esse estado intermediário, então. Então, a pessoa rendeu-se a Cristo, acreditou nele, independente se teve a experiência do batismo ou não, porque tem gente que falece antes, né? Foi levado pelo Senhor, está com ele, então, qual foi a promessa de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no Paraíso. paraíso, que a gente chama hoje popularmente de céu, céu. que nada mais é do que esse estágio intermediário onde a nossa alma está. Tudo bem que alguns dentro da teologia acreditam que a gente fica dormindo, mas se a gente fica dormindo, como é que Jesus prometeu que ainda hoje estarás comigo? Né? Olha, levando em consideração que tem dia quando eu deito na minha cama e durmo, eu acho que é um paraíso, eu acho que não faz muito sentido, né? Pois é, então assim, e aí a Bíblia diz que esse mundo será destruído. Então é por isso que o céu não é aqui. Porque aqui ainda existe condenação, aqui ainda existe pecado, aqui ainda existe corrupção. De acordo, Então, esse mundo físico, aqui onde a gente está sentado agora, isso vai ser destruído. De acordo com a escatologia, a destruição, na verdade, não é que isso haverá uma explosão e a gente vai ficar num outro lugar esperando Deus refazer isso aqui. Isso aqui vai ser transformado. Quando você pega o texto de segunda carta de Pedro, felizmente eu não vou lembrar o versículo agora, então se você faz a exegese, a análise do texto grego, a proposta do destruído é, na verdade, transformado. Ou seja, assim como de nós o pecado será retirado,
toda a contaminação de pecado que reside hoje na criação será extirpada, será retirada. E assim que for retirado, então esse é um novo mundo. A ideia de novos céus e novas terras que a gente tem Então a lá em ideia de Apocalipse. novos céus e nova terra é essa transformação. Entendi. É fantástico. É essa transformação. Bem diferente. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto isso de um cristão teólogo. Geralmente a gente tem muitos teólogos que eles já olham mais para uma tendência de não. Nós iremos para um plano metafísico, viver como pequenas almazinhas voando lá no grande. Eu acho que isso não Talvez é... o que dá para interpretar como essa perspectiva metafísica é a experiência que a gente tem hoje. Se hoje eu morrer, como Cristo ainda não voltou e não estabeleceu o seu reino, não passamos pelo juízo, eu não estou no estado eterno, então eu aguardo nesse ambiente que para nós hoje é metafísico. E só os salvos entrarão no reino dos céus que virá nesse mundo vindouro. Sim, por isso que eu disse. E qual é a única porta? Jesus. Tem chance para todo mundo? Tem. Mas todo mundo quem? Para aquele que crê. Tem essa pré-condição. Né? Existe essa pré-condição, porque... Tem esse pedágio. Pense comigo, se de repente você é alguém que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus, constrói supostamente a sua própria moralidade, vive de acordo com seus desejos. Para buscar um sentido para a sua vida, talvez você se torne até um hedonista ou um consumista, como a maioria das pessoas hoje tem feito. Vive a sua vida como se Deus não existisse. Afinal, você quer passar a eternidade com Ele? Mas e o caso, por Faz exemplo, algum daquele sentido? que passa a vida inteira sendo bonzinho, mas não acredita em Deus? Esse também não vai entrar. É porque a gente precisa pressupor que o pecado ele contamina as suas três instâncias funcionais: seu raciocínio, seu desejo e suas emoções. Então, o bonzinho, até o bonzinho, digamos assim, ele tem uma motivação pecaminosa. Às vezes o bonzinho ele é bonzinho porque ele quer aparecer. Às vezes o bonzinho ele é bonzinho porque ele quer alguma recompensa. Às vezes o bonzinho é bonzinho porque ele quer trocar isso com alguma coisa. E são todos princípios contrários ao do reino de Deus. Todas as vezes que eu sou bonzinho visando um benefício próprio, a Bíblia diz que com isso eu já ganhei minha recompensa. Porque eu já fui saudado pelos homens, ou eu já fui recompensado com algum tapinha nas costas, ou com alguma coisa que eu tenha ganhado do outro. Então, não existiu essa doação característica de Jesus quando ele encarnou, por exemplo, nos ensinando o Evangelho. Que é o fazer o bem sem esperar nada de ninguém. Portanto, o bonzinho não é bonzinho o suficiente para ter mérito diante de Deus, porque se o pecado contaminou as minhas três instâncias funcionais, a minha emoção, o meu desejo e o meu raciocínio, a Bíblia diz que não há nada de bom em mim dessa perspectiva que me torne credenciado a herdar o reino de Deus. Ué, bacana. Nunca tinha pensado desse jeito. Isso é o que a gente chama de doutrina da depravação total, lá na teologia reformada. Ou seja, é aí justamente a impossibilidade que você tem de praticar apenas a bondade, de abandonar os seus pecados, é que te faz alguém que depende de Jesus para ser salvo. Entendi. Já tentou parar de pecar? Ué, várias vezes, todos os dias. Não Vai dá. ficar esquisito, mas eu, inclusive, nem vou te perguntar isso, eu vou dar a minha própria resposta. Eu também já tentei parar de pecar e eu não consegui. Por que a gente não consegue? Porque existe esse pecado residual em nós. E é justamente esse pecado residual em nós que gera em nós a consciência de que nós necessitamos de Jesus para ser salvos. Se fosse para Jesus morrer por bonzinhos, Jesus nem viria. E bastaria a pessoa ser boazinha. Mas e as perguntas da nossa audiência? Hoje eu estou aqui com a Sara vai fazer a pergunta de lá, vocês não vão ouvir tão bem, então talvez eu repita a pergunta para você que está aí de casa ouvir, quem sabe a gente manda para a nossa edição para ela colocar aqui na tela também. Então vamos lá, Sarinha, qual foi a primeira pergunta que você olhou aí para a nossa audiência, aqui para o pastor Leonardo? Qual é o papel do homem cristão
Bom, qual é o papel do homem cristão na sociedade? Pergunta a nossa audiência, de forma Bom, objetiva. ele tem dois grandes objetivos: glorificar a Deus com seu estilo de vida, como uma forma de gratidão por essa salvação e como uma marca desse resgate, dessa comunhão que foi perdida no Éden. E o segundo é dar testemunho, através da sua forma de existir e de se proceder, daquilo que foi proposto por Deus para que nós existíssemos. Existem três grandes mandatos: o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. O mandato cultural é aquele em que eu sou orientado a descobrir como a natureza e a sociedade funcionam. Com isso eu vou desenvolver cultura, vou desenvolver conhecimento, vou desenvolver ciência, vou desenvolver filosofia, vou desenvolver todos os campos do conhecimento, partindo do pressuposto de que Deus existe e nos capacitou para conhecer e colocou potencialidades na criação que precisam ser desenvolvidas a partir da minha atuação. Ou seja, eu vou corrigir a criação em parceria com Deus. O mandato social, ele começa com a família. Então eu vou, independente das minhas opções de ser solteiro ou casado, me relacionar com as pessoas, virei de uma família, vou constituir uma família se for o caso de me casar, e a partir disso, todas as relações sociais possíveis, a amizade, o trabalho, elas devem ser constituídas também pressupondo a existência de Deus e de que eu fui orientado, existe uma ética vinda da parte de Deus para que eu consiga constituir isso. E, finalmente, o mandato espiritual, que é ter comunhão com Deus, que é aquela noção de que no sétimo dia Deus descansou, então no meu sétimo dia eu reservo para o Senhor. Por isso que a gente que é cristão vai dizer que o domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente tira para congregar. Tenho uma vontade danada de perguntar qual que seria e por que isso, mas eu acho que a gente tem que privilegiar a audiência. Quem sabe um dia a gente não faz um debate sobre sábado, domingo ou dia nenhum, né? Que tem muita gente hoje em dia que tá pro dia nenhum também, né? Exatamente. Mas historicamente existe essa transição, mas fica para um outro momento. Não, e vai ser muito bom. Acho que é um debate que as pessoas gostariam, porque eu confesso que eu tenho uma tendência a ser mais sabatista. Olha lá, olha lá. Entendi. Tem uma tendência. E eu acho que muita gente lá do outro lado já se perguntou genuinamente, e aí, mas por que domingo? Por que a gente não faz o sábado? Aí tem gente que vai falar, Mateus, que sabe que domingo o quê? A gente pode fazer segunda, terça, quarta, quinta. Esse pessoal aqui também é legal. Próxima pergunta da nossa audiência. Como o Filho de Deus deve se portar em um contexto político de acordo com as Escrituras? Essa pergunta é boa. Como que o Filho de Deus deve se portar num contexto político de acordo com as Escrituras? Isso faz parte do mandato cultural e do mandato social. Mas eu olhando hoje, por exemplo, o que os cristãos, ou melhor, qualquer tipo de pessoa religiosa tem feito dentro da arena política, é aquilo ou a gente tem que ir um pouquinho além ou tomar um pouquinho de cuidado com como estamos levando a nossa vida política? Bom, é evidente que existe a necessidade do cuidado, porque o fato de ainda lutarmos contra o pecado, é possível que criemos ídolos particulares. E aí, então, na criação de ídolos particulares, às vezes a gente vai para a política, principalmente a institucional, de forma muito apaixonada, e ali não é lugar de paixão, ali é lugar de reflexão e de tomada de decisões muito importantes. Então, não é errado que o cristão faça parte da política. Primeiro, como alguém que é orientado biblicamente a isso, e segundo, como alguém, como cidadão. Agora, como eu disse, o cuidado que é necessário é a questão da paixão, né? E uma outra questão. É muito a igreja, apesar de existir essa diferença entre o Estado e a igreja, essa separação entre o Estado e a igreja como comunidade, ela não vai se envolver. Seria inadequado do ponto de vista da sua funcionalidade. Ela não está ali para isso. Aquilo ali não é um comitê para discutir política. Aquelas reuniões são para cultuar a Deus. Agora, o cristão individualmente, ele pode ter a sua opinião e ele pode, inclusive, se envolver. Ele pode entrar para a política institucional, se candidatar, inclusive, não há nada de errado com isso,
Pelo contrário, se ele é alguém que sabe dialogar entre a orientação ética e evangelical, agora eu me refiro ao evangelho, da escritura com a sua posição como político é importante, porque ele tem que entender que ele não vai legislar ou ele não vai executar em causa própria ou em causa de uma igreja, mas sim para aqueles que o elegeram e para aqueles também que não o elegeram, ok? Então ele tem que fazer política para todos, pensando aí no bem comum. E para aqueles que são apenas eleitores, eu particularmente coloco o seguinte: não existe imparcialidade filosófica. Uma vez que não existe essa neutralidade, os cristãos naturalmente terão alguma tendência, ou vamos falar mais abertamente aqui, ou serem de esquerda ou serem de direita. Conheça a origem da noção de direita, conheça a origem da noção de esquerda, estude um pouco sobre a Revolução Francesa, procure saber quais são as consequências da Revolução, como é que os partidos de direita e esquerda também se desenvolveram na Inglaterra, como é que esses ideais chegaram aqui no Brasil, como é que isso hoje está já bem mais desenvolvido, qual é o viés de direita, qual é o viés de esquerda, quais são as pautas, por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que existem algumas pautas do viés de esquerda que são legítimas. O cuidado com o pobre, o cuidado com o menos favorecido, a busca por igualdade são pautas legítimas. Mas você também tem pautas de direita que são legítimas, como a propriedade privada, o respeito ao indivíduo, a liberdade de expressão. Então, um cristão pode participar, a postura dele deve ser a de alguém que saiba usar uma visão bíblica, uma visão cristã da realidade, para analisar as ideologias e filtrar e dizer: não, isso aqui é de esquerda, isso serve, dá para concordar com isso aqui, dá para a gente pleitear por isso daqui, isso aqui é de direitos, também serve para a gente concordar e pleitear, mas essas outras questões de esquerda e direita aqui, isso aqui já não dá. Entendi. Eu já não me envolvo porque isso aqui é antibíblico. Entendi. Uma excelente resposta, uma das mais completas que eu já tive. Vamos mais duas bem objetivas aí para a gente conseguir atender bastante a nossa audiência, que eu acho que participou muito bem. Foram mais de 27 perguntas encaminhadas. O pessoal está ansioso. Pastor, por que um sacrifício de 2000 anos atrás vale a pena para a minha vida hoje? Devo ter essa fé mesmo? Ó, essa é uma pergunta muito interessante, eu já vi ela em outros lugares, hein? Por que um sacrifício de 2000 anos atrás tem validade, ou seja, vale para a minha vida ainda hoje, depois de tanto tempo? É uma pergunta até muito interessante, porque eu acho que ela parte de um ponto de vista também individualista, né? E por que vale para mim, pessoa que está vivendo aqui hoje, indo para o meu trabalho, indo para a minha escola, namorando, casando, o que isso tem de validade para mim? Se não faz tanto tempo que esse sacrifício já aconteceu. Excelente pergunta. Ela é válida para você porque você é alvo do amor de Deus. Não faz nenhum sentido, nenhuma razão Jesus ir para a cruz para morrer apenas por aquelas pessoas daquela época e isso depois ser contado hoje como uma promessa de salvação para nós hoje. Só é promessa de salvação para nós hoje porque o sacrifício de Jesus ultrapassa o tempo e o lugar. Em qualquer época e em qualquer lugar, a partir do momento que pessoas creram que ele viria, e as pessoas creram nele naquela época e continuam crendo ainda hoje, é porque esse sacrifício tem validade. Não há, você só vai conseguir ter uma compreensão plena dessa validade se você se enxergar como alguém que não apenas é alvo do amor de Deus, mas é alguém que carece de ser perdoado por Deus por causa de um mal espiritual chamado pecado que reside na vida de todo ser humano. Jesus ter ido para a cruz, ou você levar esse sacrifício em consideração, não tem a ver com uma opção religiosa meramente, mas tem a ver com o destino da sua vida. Porque depois que você morrer, para onde você vai? Onde você pretende estar? Essa é a principal questão que você precisa refletir. Por isso que é válido para você hoje também. Uau! Essa aí foi aquela famosa lapada, né? Onde você quer estar depois de com ter amor, passado por com essa... carinho, mas né, a gente não pode deixar de falar a verdade para a pessoa. Como diz, conhecereis a verdade e a verdade te A verdade libertará. vai libertar. E a próxima? Qual que seria a dúvida do nosso visionário?
Essa é boa. O que eu posso fazer para viver uma experiência com Deus? Depende. Se a pessoa já for cristã, a maior de todas as experiências ela já viveu. Jesus veio ao encontro dela através da pessoa do Espírito, a convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ela rendeu-se a Cristo, creu, está com o nome dela escrito no livro da vida, ela está salva. Isto é, o Evangelho não é uma promessa de uma vida confortável ou de uma vida em êxtase emocional, digamos assim. O Evangelho é a promessa de salvação dos nossos pecados para que a gente passe a eternidade com Deus. Então, independente das lutas ou dos bons momentos que nós passamos aqui, essa é a grande experiência. Tem até um jargão que as pessoas falam assim, o melhor de Deus está por vir. Eu discordo, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Tem um amigo que fala isso todo dia. Agora, se a pessoa ainda não tiver tido essa experiência de regeneração, de novo nascimento, de crer em Jesus, a grande experiência que ela tem é abrir o seu coração para crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus e no seu sacrifício e ser salva por Ele. Uau! Vamos só mais uma, que eu gostei disso. Eu quero que vocês, nos próximos episódios, também tragam aqui as suas questões, as suas dúvidas. Eu gostei demais. Vamos participar mais, viu? Próxima pergunta. Por que Deus permite que coisas más aconteçam a pessoas boas e vice-versa? Essa é uma pergunta boa também. Eu acho que todas as perguntas estão muito boas. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Há uns anos atrás, fizeram essa pergunta para um evangelista que viveu no século XX, o Billy Graham. E ele deu a seguinte resposta: a única pessoa boa já esteve aqui, andou entre nós, morreu na cruz no nosso lugar. Não existe ninguém bom. Então, dizer que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, é claro, nós não vivemos num estado de depravação moral em que nós explicitamos a maldade o tempo todo. Nós vivemos em sociedade, por causa disso existem regras, existem critérios, existe também um princípio bíblico e teológico chamado graça comum, de que é o fato de que Deus está com suas mãos sobre a sua criação, que é a humanidade, refreando toda a maldade. É por isso que nós somos capazes de estar aqui agora e termos gestos com algum nível de bondade. Então, o que a gente precisa entender é que as coisas más que acontecem são provocadas por nós mesmos e não pelo próprio Deus. Dizer que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas é dizer que a maldade originaria de Deus. E Deus não é mau, ao contrário, Ele é muito bom. Portanto, em particular, eu discordo do pressuposto de que coisas ruins acontecem com coisas boas, a pessoas boas, porque vêm de Deus. Não, coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque como nós vivemos em comunhão, o nosso pecado reverbera. Lembre-se do mandato social. Como nós vivemos em relação uns com os outros, é como se, vou dar o exemplo do trânsito. Se um sujeito bate o carro, ou ele toma uma fechada, ou acontece alguma coisa, hoje em Belo Horizonte a gente tem engarrafamento aí de até 7 a 10 quilômetros. A mesma coisa, dependendo do que eu fizer, vai reverberar sobre a minha esposa, sobre as minhas filhas, vai reverberar no meu trabalho, vai reverberar na igreja. E se é uma coisa que reverbera, aparentemente isso é uma coisa ruim que está acontecendo com uma pessoa boa. Então, não sei se eu consegui dar essa explicação, mas Deus não é mau e a maldade que acontece sobre as pessoas acontece por escolha delas mesmas. Entendi. É uma resposta, eu acho que muito complexa, né? Quando a gente vai parar para pensar nisso, as pessoas realmente têm essa angústia, né? Mateus, eu vou dizer, na verdade, que isso é uma dificuldade de nós entendermos um conceito, e aí eu vou até me pedir licença para ser um pouquinho também, para falar um pouquinho aqui. As pessoas, elas esquecem que quando a gente pensa em Deus, a gente não pode pensar Deus como algo estático, mas Deus como um movimento complexo e completo. Ele está além da nossa vã compreensão. E até mesmo as coisas mais difíceis que acontecem nas nossas vidas, elas são grandes e verdadeiros demonstrativos da graça e da misericórdia, da bondade e do amor de Deus. Porque, via de regra, são os momentos mais difíceis que já passamos,
na nossa vida que antecederam alguma coisa muito boa que vinha logo ali na sequência. Lógico, nem sempre algo bom vem na sequência, mas essa esperança ela jamais pode nos faltar. Às vezes aconteceu algo ruim e logo na sequência vai acontecer algo ruim de novo. Isso pode trazer uma frustração muito grande. Mas quando a gente tem certeza que existe um Deus que nos ama e que interage com a gente, isso na minha visão pessoal, que não é de um teólogo, é de uma pessoa mesmo que entende, que gosta de sempre pensar nas questões de como Deus interage conosco e como nós interagimos com Deus, eu entendo que Deus, na verdade, nesses momentos está nos preparando para que a gente possa abraçar aquilo que está por vir, seja lá o que for. Sim, o meu exemplo pessoal, eu nasci como insuficiente renal crônico. Faço hemodiálise, razão pelo qual o braço é desse jeito. Eu tenho que fazer hemodiálise todos os dias. Eu fico numa máquina ligado por 3 horas. Então dou aula de manhã, à tarde eu vou para hemodiálise, à noite volto para casa e um pouco mais tarde vou para a escola. Abaixo de Deus, o que é que me mantém vivo? É uma máquina, porque eu não tenho rim para filtrar o sangue. E eu nasci assim, eu poderia muito bem chegar e falar, Deus, por que o Senhor deixou essas coisas acontecerem? Entretanto, hoje, quando eu vou refletir na minha condição, eu percebo que estar vivo, estar casado, ter filhos, trabalhar, todas as coisas que uma pessoa supostamente com saúde faz, eu consigo fazer. Eu tenho algumas das minhas limitações? Tenho. Mas, ao mesmo tempo, saber que eu posso morrer a qualquer momento, me torna alguém mais humano. É claro, Uau. quando a gente fala sobre eu morrer a qualquer momento, qualquer pessoa está sujeita a falecer. Mas eu me refiro a esse aspecto emocional. Se você tem saúde, você pressupõe que você vai envelhecer. Agora, se você não tem saúde, você Qualquer dia pode ser o dia qualquer dia final. pode ser. Hoje pode ser o meu último encontro aqui, e quando você chamar o pastor Leonardo de novo, cadê o pastor Leonardo? Morreu. Isso não só me torna mais humano, mas isso me torna mais dependente de Deus. Entender que meu fôlego de vida vem dele. Entender que minha vida vem dele e que, portanto, eu não posso desperdiçar essa oportunidade de vida que ele está me dando com qualquer outra coisa que não seja a comunhão com ele. Então, às vezes, coisas ruins vão acontecer com pessoas porque isso vai, do ponto de vista ético e do ponto de vista didático, torná-las mais humanas e torná-las mais tementes a Deus. E quem sabe até não será um passo para que elas passem a acreditar em Jesus, rendam-se a Ele e sejam salvas. Então, não sei, né? Quem sabe a pessoa que fez a pergunta, né, em algum nível concorde com essa reflexão que nós fizemos. Vejamos, qualquer coisa já deixa aqui no comentário. Não lembro quem foi, mas deixa aqui no comentário, vamos bater esse papo. E agora eu quero te sabatinar, porque eu faço isso com todo mundo que vem aqui. Um pinga-fogo bacana, daquele eu te pergunto, você responde, eu te pergunto, você responde, algo bem objetivo mesmo. Tá, objetivo? Nem tanto, mas quanto mais objetivo, melhor é, porque a gente quer agora conhecer o pastor Leonardo, professor, sem dizer o que ele faz, só que agora com algumas perguntas guiadas, certo? E a primeira pergunta que eu sempre faço para quem senta nessa cadeirinha é: quem que te inspira? Do ponto de vista da minha relação com Deus, o próprio Deus. Do ponto de vista humano, minha esposa, Olha, como que é o nome dela? Patrícia. Patrícia. Por que Patrícia te inspira? Porque houve uma época na minha vida que eu passei por perdas significativas, e momentos assim que eu achei que tive uma depressão profunda, e momentos que eu cheguei a pensar até na própria morte. E a entrada da Patrícia na minha vida não é só um ser humano que veio para que eu amasse e pudesse ser amado. A entrada da Patrícia na minha vida significa um presente de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, tá vendo, eu estou te dando uma segunda chance. Ela não é um ídolo, ela sabe disso. Ela sabe que nós buscamos a Deus e apenas Ele é o nosso Deus. Mas ela sabe o grau de importância que ela tem na minha vida. Então, todos os dias, quando eu vou para a hemodiálise, ou quando eu tenho que trabalhar, ou quando eu tenho que fazer qualquer coisa, eu vou pensando, se Deus me deu a Patrícia, é porque Ele está me dando então a chance de continuar vivo um pouco mais. Os melhores conselhos que a gente recebe na vida vêm de quem mais nos ama, porque quem nos ama quer o nosso bem. Qual foi o melhor conselho que o senhor já recebeu na sua vida? Acho que da própria Patrícia. Já houve momentos que eu falei assim, amor,
eu vou desistir do ministério, vou desistir de estudar, vou desistir pelo próprio cansaço decorrente da hemodiálise. Ela falou, não, meu bem, vai dar certo. Quando for a vontade de Deus que você transplante, quando for a vontade de Deus que você transplante, você vai transplantar. Mas também, se nunca for a vontade dele, a sua vida está servindo como testemunho de que Deus existe, o Evangelho salva pessoas e que Deus pode sustentar pessoas numa condição como a sua. Inclusive, ela já escreveu 3 livros baseados na vivência das nossas filhas, que são adotivas, e comentou que quer escrever um livro sobre mim. Então, eu sei que o conselho dela é legítimo. Que fantástico. Temos que trazer ela aqui também para contar sobre esses livros. Olha lá, olha lá, olha lá. E ela está aqui também nos bastidores, então a gente já está jogando aqui a promessa, hein? Agora, uma das perguntas que eu gosto mais de fazer. Eu tenho a máquina do tempo. O senhor acredita? Ah, que maravilha. Essa para mim é inédita, mas tudo bem. Pois é, e essa cadeira que o senhor está sentado. Ah, Se o senhor voltasse hoje a alguns anos atrás, muitos, lá na sua adolescência, o que o senhor teria feito, ou melhor, o que o senhor faria hoje, como um adolescente, para poder chegar mais rápido aonde o senhor está chegando hoje? Como um exemplo de fé, um exemplo de esperança, um exemplo de pessoa que traz esperança e fé, tanto no seu sentido da explicação racional, até mesmo no sentido da vivência. O que pode ser feito para que a gente possa chegar mais perto de uma vida plena, ou pelo menos uma vida próxima da plenitude do ponto de vista da fé? eu teria me rendido a Cristo mais cedo. Eu me rendi a Cristo aos 15 anos. E às vezes eu penso assim, poxa, tudo bem, né, que a gente é criança, é pré-adolescente, e era muito diferente de hoje, não tinha essa coisa de ser estimulado a fazer tantas coisas erradas como as pessoas hoje são estimuladas. Mas eu penso, poxa, foram 15 anos que eu podia ter começado um pouco mais cedo. Então, eu teria me rendido a Cristo mais cedo e teria estudado mais e me dedicado mais do que o que eu já estudei e já me dediquei. Como eu te respondi lá nos bastidores, o meu projeto de vida é servir a Deus até o meu último dia. Então eu penso, poxa, tá bom, né, que Deus planejou que eu me rendesse a Ele aos 15. Mas se eu pudesse mudar, eu faria isso. Me renderia mais cedo para aproveitar mais tempo, para pregar mais tempo, para estudar mais. Uau! Existe uma diferença muito interessante, pastor Leonardo, entre legado e propósito. Via de regra, legado e herança. Via de regra, a herança é quando você recebe algo de alguém, o que nós deixamos para o outro, físico. Essa canequinha aqui, deixei para o senhor, numa situação em que eu estou faltando. Já o legado é aquilo que nós deixamos nos outros. O que o senhor quer deixar nos outros? É uma pergunta que me emociona muito. Eu sempre falo que se eu tivesse que viver tudo de novo, eu viveria para Deus tudo de novo, independente de todas as dores e das lutas e das dificuldades que eu já passei para chegar até aqui. Incluindo viver da teologia, que não foi muito fácil. Então, o que eu quero deixar nas pessoas? Que elas creiam em Cristo, que elas o tenham como Deus, como seu tesouro mais precioso, que elas o tenham como o sentido da sua vida e da sua existência, que elas tenham Cristo com um valor acima da sua própria vida. Eu quero deixar isso para as minhas filhas, eu quero deixar isso para minha esposa. Eu quero deixar isso para todas as pessoas para quem eu já preguei, para quem eu ainda prego. Os livros que eu escrevo, as apostilas que eu produzo, as noites, às vezes, que eu passo em claro estudando, os sermões que eu preparo, sempre tem esse objetivo. Creia em Cristo. Renda-se a Ele. Tenha-o como seu tesouro mais precioso. Aquilo que dá um sentido absoluto à sua vida. Que faça valer a pena esse fôlego de vida que é temporário que você tem aqui, tendo essa comunhão com Cristo. Só isso que eu quero deixar. Uau! Que legado! Eu espero em Deus que o senhor consiga deixar esse legado nas pessoas. Amém. Que assim seja. Amém.
Um livro para mudar a visão de quem ela está do outro lado. A Morte da Razão. Eu estava na faculdade, e na faculdade de teologia a gente estuda muita coisa. Estuda teologia histórica, teologia ortodoxa, teologia liberal. Eu comecei a me tornar um liberal. Comecei a negar alguns fundamentos da fé. Eu lembro que um dia eu estava chegando da hemodiálise e eu gostava muito de chegar aí direto para a biblioteca até dar o horário da aula. E eu vi lá um livro do Franz Schaeffer chamado A Morte da Razão. E esse livro mudou a minha forma de ver teologia. Ele é escrito junto com outros 2 livros, formando uma trilogia. O Deus, A Morte da Razão. Infelizmente eu não vou lembrar Tá tudo bem. os outros 3 agora, mas eu só lembro do nome em inglês. Ele não está lá, ele está aqui, a tradução mais literal, mas esses 3 livros mudaram por quê? Porque eles me mostraram que Deus atua todos os dias diretamente na nossa realidade. Então, o seu fôlego de vida nesse exato momento é controlado por Deus, assim como o meu. Uau. E todas as nossas decisões, nós não somos robôs, mas de alguma maneira, tudo aquilo que nós escolhemos com a liberdade que Deus nos deu, coopera com aquilo que Ele planejou que seria a nossa vida. Então isso mudou tudo, porque a partir disso eu comecei a ver Deus não só dentro do culto, no horário do culto em meio à igreja, mas eu comecei a ver Deus em todos os lugares. Na educação, no trabalho, na política, na ciência, na economia, na família, nas minhas relações pessoais. Deus está presente em tudo. Então esse livro realmente ajudou a moldar a minha teologia e o desenvolvimento da minha cosmovisão cristã começou a nasceu a partir da influência desse livro, A Morte da Razão, de Franz Schaeffer. Que fantástico. Vou ter que ler. Gostei demais da ideia. Bom, eu vou pedir agora para o senhor fazer um exercício de empatia. Feche os olhos. Bom, pastor Leonardo, durante muito tempo eu já venho entrevistando várias pessoas. Este é o 24º episódio do nosso podcast. E eu venho sempre trazendo uma pergunta muito importante, porque eu vivi isso e eu acho que verdadeiramente é aqui, quando nós paramos para refletir nisso, que nós conseguimos ter uma compreensão muito maior das coisas que nos cercam. Via de regra, aquilo que nós não enxergamos, aquilo que é invisível aos nossos olhos é o mais importante. E eu tomei durante toda a vida os olhos dos outros emprestados para enxergar o mundo que está à minha volta. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor agora é: muito além do que os olhos podem ver, existe? Muito além do que os olhos podem ver, exige toda uma vida eterna, perfeita, sem maldade, sem pecado e de comunhão absoluta com o nosso Criador. Essa é a grande esperança do cristão. Pastor Leonardo, foi muito bom poder enxergar o mundo hoje através dos seus olhos. Obrigado. Sua Prazer mensagem foi todo final meu. para a gente poder ir para casa com essa maravilhosa palestra. Foi um ensino muito bom, viu? Muito obrigado. Eu agradeço a vocês que participam conosco. Deus continue abençoando a sua vida, meu Deus, e usando você para que você seja um instrumento dele para a conscientização dessas pessoas, que naquilo que ele propôs que fosse a sua vida, que você cumpra com excelência, para que quando você chegar lá no seu último dia, você olhe para trás e diga: combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. E como que as pessoas te acham? Bom, elas me encontram lá na Primeira Igreja Batista do Betânia, Rua das Canoas 289, bairro Betânia, ou vão me achar lá na minha página do Instagram, Teologia do Cotidiano, onde minha esposa e eu costumamos escrever alguns textos, nós refletimos
sobre temas cotidianos à luz da palavra de Deus. É arroba... Como que é o arroba? Ó, disse Patrícia aqui que é arroba teologia do cotidiano. Você vai lá, já dá aquele, né? E, pastor, vamos lá. A pessoa chegou aqui, eu vou até encarnar aqui o pastor pentecostal. Se o senhor é reformado, vou pegar aqui o pentecostal. A pessoa não se inscreveu. Ô, misericórdia, o que a gente faz? A gente precisa pedir que a pessoa então se inscreva e participe. Vamos Pode lá. deixar de participar, não. Um comentário aqui embaixo, né? Mandar para aquele amigo, né? Aquele amigo que não sabe como que tem que ser a vida do cristão. Eu acho que vai valer a pena, não Como vai? diria o bom mineiro, como dizemos nós, bons mineiros, é uma prosa boa dessa e a pessoa não vai participar? Pode até pegar um cafezinho na sua caneca, né? Então, olha, um cafezinho bacana, show de bola, e assistir esse trem aqui, que foi bom demais da conta. Graças a Deus por isso. Então é isso, visionários, vamos nessa, até a próxima. Vamos juntos, avante!